O Diário de Caratinga recebe o advogado Francisco Machado, que faz a defesa do ex-delegado de Polícia Civil do Mato Grosso, Arnaldo Agostinho Sotani, detido na quarta-feira com mais de R$250 mil em espécie. Então, o devido espaço para a defesa do ex-delegado com o advogado. Posso fazer suas considerações? Eu agradeço pelo convite e, inicialmente, eu vou falar de quem se trata o senhor Arnaldo, né, o doutor Arnaldo Agostinho. Trata-se de uma pessoa nascida em São João del Rei. Lá em São João del Rei, ele aprendeu o ofício de aviador, fez direito, passou no concurso em Cuiabá para delegado, exerceu a profissão durante algum período, quando se envolveu numa questão administrativa, que inclusive está em sede de recurso, né? Apesar da demissão dele, dos cargos lá, do órgão público. E logo após essa questão, ele começou a advogar, novamente se envolveu num crime onde ele assumiu realmente a autoria, né, do tráfico de drogas, a qual responde um processo que está em fase de recurso. E como tem uma execução provisória da pena, ele está inserido no regime semiaberto, e esse regime semiaberto possibilita ele de trabalhar de dia e recolher à noite, não tendo, segundo a determinação do juiz da execução lá de Cuiabá, a exigência de qual local que ele tem que se recolher à noite. Por esse motivo, ele, além de estar advogando, né, em Cuiabá, juntamente com alguns colegas, ele também tem essa profissão de aviador, motivo pelo qual ele recebeu um honorários, esse dinheiro de 260 mil, que é objeto dessa apreensão, recebeu esse valor e ficou sabendo que, através de site de venda de uma aeronave, que aqui em Caratinga estava vendendo um avião. E ele entrou em contato com o vendedor há uma semana atrás e eles negociaram. Ele esteve aqui, voou nessa aeronave, o contrato chegou a ser fechado, não foi assinado, e esse vendedor, por várias vezes, falou: deposita o dinheiro. Não deposita, porque tem essa questão da onda roxa, os bancos vão estar fechados e tal. E finalmente eles acordaram dele trazer esse valor em espécie. Foi quando me parece que esse vendedor da aeronave ficou meio temeroso e participou essas informações para os policiais. Foi quando os policiais fizeram a abordagem dele, né, prenderam em flagrante, porque no primeiro momento o que aconteceu? Ele não quis expor o cliente que o pagou. Então, ele, como advogado, né, o Estatuto da OAB nos garante essa possibilidade de guardar o sigilo das informações com relação aos nossos clientes, mas ele, como quis cooperar, né, no primeiro momento, já na delegacia, perante a autoridade policial, o delegado, ele simplesmente poderia ficar calado. A Constituição Federal o respalda, mas ele, para cooperar com as investigações, ele forneceu essas informações da origem do dinheiro e tal, só resguardou o sigilo de quem teria pago os honorários para ele. E, infelizmente, o delegado não entendeu dessa forma, provavelmente por causa do passado, do histórico dele, né, de tráfico, né, e eu acredito assim, que está sendo além da pena que ele já responde, né, e infelizmente não foi tentado também outras questões de direito, por exemplo, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, eu entendo que é um crime acessório. Então tem que haver um principal, um antecedente, um crime antecedente.
E nessas investigações preliminares não se apurou nada dessa questão. Então, assim, poderia ser preso para averiguação? Sim. O dinheiro, a origem do dinheiro é ilícita? Aonde? Se ele contribuiu com as informações. Então eu entendo que está sendo muito injusto essa ratificação desse flagrante dele, certo? Está sendo muito além. E está sendo exposto na mídia dessa forma, né? Como bandido e tal. Ele é um profissional, uma pessoa qualificada, né? Olha, você vê, é aviador, é advogado, já foi delegado, quer dizer, tem que levar em consideração essa situação da pessoa. Então, como é que essa ressocialização que é tão divulgada hoje em dia, como é que ela vai ter efeito se as pessoas, a sociedade, as autoridades policiais, autoridade num todo, não consegue ver essa questão humanitária da ressocialização? Ele tem que ter uma chance para ele refazer a vida dele. Teve um passado, sim, cometeu crime, sim, mas ele não pode ser punido eternamente por esse crime que ele cometeu, não. E quando essa alegação da Polícia Civil, dinheiro em pequeno valor, enrolado em papel filme, que seria aí um indício das irregularidades de dinheiro ilícito, o que você tem a dizer a respeito disso? Com relação a essa situação, eu não vejo... se você conta um dinheiro, enrola em papel filme, ou papel de ofício, ou qualquer que seja, não procede para mim, sinceramente, essa ligação de ilicitude por causa da forma que ele está condicionado. Você vê que não há elemento nenhum fora essa questão da espécie, né, de 200, que eles acham que é um valor vultuoso, 260 mil, que sinceramente, eu como profissional do direito, como advogado, eu já teve a ocasião de eu receber valores bem vultuosos. Então, quer dizer, por si só, pela questão do dinheiro e como ele estava acomodado, né, o embalado, isso aí, sinceramente, não caracteriza por si só crime, não. Eu não vejo dessa forma, né? Com toda a vênia aos profissionais, né, do direito, colegas, né, que entendem ao contrário. O seu cliente estava em livramento condicional em relação ao crime anterior, correto? Sim, ele está na verdade, respondendo um processo de execução provisória, né, porque a pena dele ainda não transitou em julgado, tá? Tem recurso ainda para ser analisado, né? Então ainda ele responde. E nessa pena provisória, ele já estava inserido no regime semiaberto, que possibilita o trabalho externo, né? 7 dias, trabalho externo, alguns privilégios. E como lá nessa cidade onde que ele está cumprindo, não tem um sistema de albergue, um local próprio para esse cumprimento do semiaberto, aí é concedido a domiciliar. E qual a situação dele nesse momento? Foi detido aquele dia? E qual a situação? Onde ele está? Ele foi recolhido por causa da questão de ser advogado, né? Então, assim, é facultado uma cela especial, né? A do Estado Maior que a gente fala. Então ele foi transferido para Ipatinga, permanece lá no Ceresp, numa cela especial, e já requereu, inclusive, uma acomodação melhor para ele. Então provavelmente ele vai ser transferido. Nós pedimos para que fosse para São João do Rei, né? Que lá tem os familiares, né? E eu estou trabalhando nessa questão de tentar uma liberdade provisória para ele, de um habeas corpus, né? E a juíza também da execução já tem conhecimento, inclusive já até marcou uma audiência na execução para ele ser ouvido dessa situação. Ontem ele participou de uma audiência de custódia? Sim, teve audiência de custódia ontem. Participou, o juiz entendeu que também não foi esclarecida essa questão da licitude, né, da origem do dinheiro, né, e ratificou também o flagrante dele e decretou preventiva. Mas isso assim, nesse primeiro momento, não tem como discutir mérito, né? Mas eu entendi que a fragilidade das provas nesse momento da prisão em flagrante dele não dava respaldo para ter essa volúpia
que está sendo da prisão dele, não. E o seu cliente, ele segue contribuindo com as investigações? Perfeitamente, inclusive lá na delegacia, igual eu já tinha mencionado aqui, ele contribuiu tanto que ele poderia ter ficado calado. Uma faculdade que a Constituição Federal, né, dá a ele. No entanto, ele contribuiu, ele falou da vida dele toda, né, quando ele era delegado em Cuiabá, todos os fatos que ocorreram com ele. Então, assim, eu penso que deveria ter levado em consideração também essas informações que ele prestou espontaneamente. Perfeitamente. Pode deixar, então, essas considerações finais em relação a este caso. Passaram-se muitas informações equivocadas, né? Que esse dinheiro dessa venda da aeronave é para dar continuidade a um tráfico que aconteceu em 2015. Então, essas informações estão prejudicando ele muito, como profissional do direito, atuante, tanto em Minas como em Cuiabá, né, a cidade que ele reside e trabalha. Isso já está acontecendo lá também, essas informações. Inclusive, hoje mesmo eu tive uma informação que a mídia lá publicou que ele vai ter o regime já regredido por causa dessa questão mesmo do tráfico. Quer dizer, não tem ligação nenhuma ele com tráfico, nenhuma. Simplesmente, aqui, né, ele está sendo indiciado e foi decretada a preventiva para a questão de comoção social, para não prejudicar as investigações, né, o andamento processual, mas não tem ainda nada que liga ele ao tráfico de drogas, né? Simplesmente é a origem do dinheiro que está sendo, que é duvidosa, né, até então pela questão, né? Mas ele já esclareceu que esse dinheiro ele recebeu de honorários. Então, assim, tá sendo além do que realmente deveria ser, né? E as linhas investigativas vai ser conclusivo no sentido que realmente ele não cometeu crime nenhum, que não existe ilícito nenhum nessa compra dessa aeronave.